E reconheço também, quer dizer, eu acho que é necessário hoje reconhecer a Vara História é uma revista que tem uma dimensão, né, muito expressiva, considerados os vários aspectos. Bom, os dossiês eles ocupam um lugar importante dentro da revista Vara História. E eu penso que eles são também uma espécie de um lugar privilegiado, por assim dizer, para pensarmos as próprias mudanças no interior da revista ao longo da sua história, né? No primeiro momento, o que a gente conseguia atrair eram os brasilianistas. Ou seja, a pessoa era um grande pesquisador, mas ele trabalhava com o Brasil e tinha interesse do artigo dele sair aqui numa revista brasileira, né? Mas a nossa ideia era uma revista em que o autor vem porque é um bom veículo para veicular o seu artigo, e não apenas porque é uma revista de brasilianistas. Então, os dossiês, eles tiveram um primeiro papel nesse sentido, de começar a divulgar revistas, chamar grandes nomes para publicar, né? Dentro de grupos de trabalho. Em 1988, a VARE ainda se chamava Revista do Departamento de História da UFMG. Nessa data, a VARE publicou o seu primeiro dossiê, o seu primeiro número especial, que foi justamente um dossiê sobre escravismo, aproveitando aí as comemorações, né, em torno dos 100 anos da abolição da escravidão. A USP acabou, a partir dos anos 60, né, permitindo o aparecimento de um número expressivo de pesquisadores ligados ao tema, né? E a partir daí é que, no meu entendimento, se desenvolveu, né, toda esse interesse, essa preocupação, né, de novas pesquisas a respeito da escravidão. E eu acho que esse grupo, que naquele momento estava produzindo alguma coisa, né, a respeito desse tema, vários tiveram a possibilidade de participar do dossiê, né? E é sintomático, inclusive, que o dossiê, o nome dele, eu acho que sintomático e é muito expressivo isso. O nome do tema é escravismo, não é escravidão, né? Ou seja, o escravismo enquanto um termo usado para definir um sistema inteiro e não uma instituição, né? Isso eu acho muito expressivo, né? E, por outro lado, o contexto, né? 1988, né? Considerando o centenário da abolição legal burocrática da escravidão. Depois disso, alguns outros dossiês, números especiais foram sendo feitos de uma maneira, às vezes, mais ou menos regular, né? Houve um número especial sobre os 100 anos da República, sobre o aniversário de Belo Horizonte, sobre o Códice Costa Matoso, e também um dossiê que ganhou o título de Fronteiras na História, fruto de um seminário que aconteceu naquele momento. Eu fui editora da revista entre 1991 e 92, e nós editamos um número que se chamou, publicou os anais do seminário Fronteiras na História, que foi talvez um dos primeiros seminários que a gente tenha organizado no departamento, que contou com a presença de professores de várias universidades brasileiras, né? E esse seminário ele teve como tema fundamental o ofício do historiador e as inovações historiográficas do século XX. Essa temática, eu acabei retornando a ela no caso do segundo dossiê, que é sobre o Códice Costa Matoso, né? O Costa Matoso eu identifico como sendo um arquivo, é um conjunto de documentos muito importante, né? Quando fizeram aquela edição
muito cuidadosa, né? Inclusive muito chique, né? Eles acabaram solicitando e eu elaborei um artigo também tratando dessa temática, quilombos, né? E como é que naquele momento, na sociedade mineira escravista, né? Havia uma preocupação, uma tentativa de criar um seguro que pudesse beneficiar os proprietários de escravos quando seus escravos fugiam. Depois disso, houve um momento de colaboração dos professores da casa na elaboração, na organização desses dossiês. Então, vários professores, durante um bom conjunto de anos, estiveram à frente da organização de vários dossiês da revista. Gosto muito, essa até esgotou, deste número que nós fizemos, juntamente com Douglas Colilib e Renato Franco, nós fizemos um dossiê sobre Vila Rica do Pilar, usando a base de dados sob minha coordenação, né? Esse número teve pessoas como Jean Delimot, que teve no Brasil na época. Esse aqui, eu tenho orgulho desse trabalho, sabe? Uma coisa que muito me agradou. Quando eu assumi a revista, em 2018, houve, na passagem da professora Regina para mim, né, nesse momento de transição da revista, foi tomada uma decisão, que eu acho que foi uma decisão importante para a revista, que foi de abrir a revista para que outras pessoas organizassem os dossiês. Naquele momento, nós convocamos e convidamos, talvez melhor dizendo, nós convidamos os professores que estavam compondo o novo conselho editorial para organizar alguns dossiês, inclusive porque os dossiês sempre foram para a Vária História, e eu acredito que para muitas revistas da nossa área no Brasil, uma porta muito importante para a internacionalização das revistas, né? Era principalmente a parte de dossiês, dos contatos com colegas do estrangeiro, que muitos artigos de professores de universidades estrangeiras acabavam chegando na revista, e esse, portanto, era um veículo importante para a internacionalização e acredito que continua sendo para a Vária História. E a partir, então, de 2018, nós organizamos alguns dossiês que não eram mais organizados pelos professores do departamento, mas sim por professores externos que compunham o conselho editorial, como foi o caso, por exemplo, do Hendrik Cray, do Georg Fischer, que organizaram, cada um deles, um dossiê. E também de alguns professores externos, né? Houve também um dossiê organizado pela professora Ângela de Castro Gomes, em parceria com a Kaori Kodama e com a Raquel Frois, ambas professoras da Fiocruz, e também um dossiê que a professora Márcia Almada organizou com a professora Guiomar de Gramont. Então, esses foram dossiês que não estavam exatamente vinculados a professores da casa, né? Professores do Departamento de História. Em 2020, quando a professora Silvia Libel assume a editoria-chefe da Vária História, eu acho que ela tomou uma decisão que me pareceu uma decisão muito importante também dentro desse movimento, um tanto de abertura da revista. A professora Silvia Libel publicou, então, uma ampla chamada para receber propostas de dossiês de colegas de outras instituições nacionais e estrangeiras. E eu me lembro que eu fiz parte, junto com os outros membros do Conselho Editorial, da seleção dessas propostas. Recebemos propostas muito interessantes, infelizmente não pudemos contemplar todas, e fizemos uma seleção, então, de maneira que, a partir, então, de 2020, os dossiês, né, publicados em 2020 e no próximo ano também, 2021, são fruto dessa chamada pública, que me parece que abriu ainda mais a revista para esse diálogo com a comunidade acadêmica nacional e estrangeira. Bom, e dessa iniciativa dos dossiês selecionados a partir de uma chamada pública, o primeiro dossiê que saiu desse formato
Foi um dossiê organizado pelo Tiago Mota, professor da Universidade Federal de Viçosa, e pelo professor Idriss Abá, da Universidade Cheikh Anta Diop, no Senegal, que se chama justamente História Econômica, Política e Intelectual da África Ocidental, Lógicas de Intercâmbio. Foi um desafio produzir esse dossiê, uma vez que a aceitação da revista Vara História da nossa proposição foi disponibilizada em outubro de 2019 e nós concluímos o dossiê e enviamos para publicação, já todo finalizado, em abril de 2020. Então, na prática, foi um dossiê todo construído durante um período aí de 6 meses. E foi o primeiro dossiê realizado pela Vara através do regime de chamada pública de artigos. Aliás, chamada pública de dossiês, de propostas de dossiês. E eu acredito que foi uma iniciativa muito interessante essa da revista, porque, por um lado, deixou bastante transparente o processo de seleção das propostas, né? Havia um edital bem estabelecido, e, por outro lado, possibilitou que pesquisadores de diversas universidades, de diversas instituições do Brasil e do exterior pudessem submeter proposições de dossiês que contemplassem as suas áreas específicas, de modo a trazer para o cenário acadêmico brasileiro discussões que são as mais relevantes, as mais atuais no campo da historiografia. E para nós foi uma satisfação muito grande montar, construir um dossiê sobre a história da África, primeiro focando no período anterior ao colonialismo europeu, da história da África moderna, aí, entre os séculos XV e XIX, e em segundo lugar destacando uma região do continente africano que é menos visitada pela historiografia brasileira, que é a África Ocidental e mais especificamente a região da Senegâmbia, entre os rios Senegal, Gâmbia, que compreende também o território da atual Guiné-Bissau, da Guiné-Conakry até o norte da Serra Leoa. A construção desse dossiê, portanto, que envolveu a minha organização, do professor Idriss Abá, e contou com a colaboração de outros pesquisadores e outras pesquisadoras do Brasil e de outros países também, né? Então, o professor Idriss Abá atua no Senegal, a professora Cornélia Giesing atua na Alemanha, e foi uma iniciativa muito, muito rica para todos nós, porque pudemos compartilhar experiências de pesquisa, principalmente experiências de pesquisa em arquivos e instituições, bibliotecas, universidades do continente africano. Então, acredito que foi um desafio, sobretudo em função do tempo, mas que todos nós nos esforçamos bastante e acredito que conseguimos entregar um produto para a academia brasileira e para a academia global sobre o continente africano, que traz reflexões bastante atuais sobre essa temática, né? E a Vara História foi um veículo fundamental para possibilitar essa produção de conhecimento. Então, a minha participação na revista, que eu considero assim da maior relevância para a minha trajetória acadêmica de pesquisa, né? Essa participação, quer dizer, a revista do Departamento de História e depois a Vara História foi um dos mais expressivos mecanismos através dos quais eu pude divulgar meu trabalho. Então, sou um eterno devedor da revista, né? Reconheço isso sem nenhum problema, né? E reconheço também, quer dizer, eu acho que é necessário hoje reconhecer a Vara História é uma revista que tem uma dimensão, né, muito expressiva, considerados os vários aspectos, né? A regularidade com que ela é publicada, a qualidade do material que é publicado, a qualidade da própria publicação, porque uma coisa é você ter bons artigos e a outra coisa é você ter isso colocado de forma adequada em uma publicação. E a Vara História não deixa nenhuma margem de dúvida com relação a isso, né? Então, embora ela tenha começado muito simplesinha lá atrás, né? Desde o momento da criação, eu acho que ela foi muito importante. E no meu caso, especificamente, eu reconheço isso sem maiores problemas. A revista tem uma extensa tradição na historiografia brasileira, são 35 anos, estamos comemorando o 35º aniversário da Vara História nesse momento. Então,
poder colaborar, né, com um volume sobre a história da África e até onde a Vista alcança o segundo volume de história da África dentro dos 35 anos de existência do periódico, foi uma grande satisfação para todos nós. Então, ainda estão previstos mais 3 dossiês, né? Um que ainda vai sair ao longo desse ano, já deve estar saindo do forno, e mais 2 dossiês que vão sair em 2021. E também está prevista uma nova chamada pública para captar novas propostas interessantes que mostrem a articulação da historiografia brasileira com a historiografia estrangeira, né, que mostre também esse vigor desse diálogo, que eu acho que esse é um dos grandes interesses da Vara História com os seus dossiês. Então, portanto, aguardem que em breve nós teremos uma nova chamada pública de dossiês.